A expectativa do governo é aprovar a nova Previdência no Senado até o fim de setembro. Destaque de Brasília, Luciana Verdolim. O governo faz as contas e calcula que é possível aprovar a reforma da Previdência até o fim de setembro lá no Senado Federal. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesse fim de semana que o objetivo é aprovar o texto que saiu da Câmara para evitar atrasos na tramitação da matéria. Ao ser perguntado se vai participar pessoalmente das articulações, Bolsonaro afirmou que não cabe a ele interferir nas negociações. Quem está com a bola agora chama-se Davi Alcolumbre. Eu converso, me dou muito bem com ele, sem problema nenhum. Eu não vou lá para dentro do Senado. Não tem cabimento, como ele não vem para dentro. Eu converso com todo mundo, cara. Quer dizer, quase todos, né? Tem alguns que não. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o objetivo agora no Senado é evitar que o governo tenha chamado de desidratação da proposta de reforma da Previdência. Nós saímos da Câmara com 930 bilhões de reais, que somados aos 200 bilhões em 10 anos da medida antifraude, nós vamos aí a 1 trilhão 130 bilhões, que é muito importante para poder mostrar, tanto para o investidor brasileiro quanto para o investidor internacional. A promessa é de que a proposta de reforma tributária seja apresentada esta semana ao Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro defende a necessidade de simplificar as regras, defende o que ele chama de tirar o Estado do cangote daqueles que produzem no país. O presidente tem afirmado que é muito difícil empreender e que é preciso mudar essa realidade. E Rodrigo Maia quer aprovar a reforma tributária, não é aprovar, quer fazer uma reforma, Estados e União. Então vamos focar a União. Agora, alguns governadores não quiseram fazer a reforma da Previdência, especial do Nordeste. Então agora, nos procurando, para ver o que pode fazer no Senado. O que depender de mim, né, eu não mando no Senado. Lá que o general no Senado chama-se Davi Alcolumbre. Mas do que depender de mim, eu não emendaria essa proposta que chegou agora no Senado. O presidente afirmou também que já conversou com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e a expectativa é de que a medida provisória da liberdade econômica, que reduz a burocracia em vários setores, seja votada em plenário essa semana. A medida provisória precisa ser aprovada até o fim de agosto, para não perder a validade. De Brasília, Luciana Verdolim. Acho que a reforma da Previdência não vai ser desidratada substancialmente no Senado. Não existe um movimento nesse sentido que seja majoritário. Vai vir ali pontualmente da esquerda, eu acho que sem força para impactar. Essa questão que o presidente diz que agora, se depender dele, não volta para o texto, deve vir numa emenda paralela. Então, não compromete nem os prazos e nem o trâmite da emenda original. Quanto à tributária, aí sim vai haver uma disputa, né? Eu falei bastante com o ministro Paulo Guedes no sábado para escrever a minha coluna de ontem a respeito da reforma tributária, mostrando quais são os 3 pilares do texto que o governo federal vai mandar. Mas ela é montada assim em módulos justamente para que possa se adequar às propostas que já estão em tramitação, entre elas a do deputado Baleia Rossi, que já avançou na Câmara. Então pode ser que a gente tenha aí um híbrido de propostas nas quais o ponto mais polêmico é a tentativa do governo de estabelecer a chamada contribuição de pagamentos, que seria aí um imposto da mesma natureza, do mesmo gênero da CPMF. O presidente, ele mesmo, tem sido contra essa ideia. Paulo Guedes tenta convencê-lo de que poderia ser uma boa ideia para substituir uma outra gama de impostos que caem sobre a folha de pagamentos e sobre consumo. Então vamos ver como fica essa mediação. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem de observar com mais atenção na tramitação da reforma tributária. O fato de haver algumas reformas tributárias, ou projetos, melhor dizendo, em discussão, é uma boa notícia porque mostra, do ponto de vista político, um esforço das duas instâncias de poder legislativo e executivo no sentido de querer alguma reforma. Esse é um debate que está se dando no âmbito da política de uma maneira um tanto diferente a que se deu no passado recente. O que se mostra, tanto por parte do executivo quanto do legislativo, é que há de fato uma vontade de ter uma reforma tributária que passa pelo reconhecimento de que o sistema tributário brasileiro é ruim, é prejudicial, atrapalha o país, atrapalha a economia e, portanto, atrapalha os trabalhadores e as pessoas mais pobres.
A reforma tributária, ela é fundamental, ela tem que ser feita e no final das contas o que parece que vai haver, como se dá no âmbito da política nessas negociações, é dessas reformas, dessas propostas que estão em discussão, pegar um pouco daqui, um pouco dali, fazer os ajustes. Não será a reforma ideal, isso não existe, mas uma reforma é necessária e será efetivamente um avanço naquilo que nós temos hoje nesse manicômio tributário brasileiro.